bem, que Deus abençoe a todos poderosamente no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma vez fazermos um apelo às nossas autoridades angolanas, porque o que nós temos assistido no nosso país é um absurdo, é uma vergonha o que nós temos assistido. Por que eu digo isso? Quando os templos da Igreja Universal do Reino de Deus começaram a ser tomados, invadidos, nós comunicamos às autoridades, inclusive eu aqui na província do Bengo, comuniquei de imediato às autoridades, à polícia, comunicamos à polícia, e em todas as províncias, em Luanda, onde teve um templo da Igreja Universal do Reino de Deus tomado, nós comunicamos de imediato à polícia, às autoridades. E para não dizerem que estamos aqui a falar de algo sem provas, circularam nas redes sociais, inclusive a TPA mostrou, passou na TPA, na Catedral do Morro Bento, quando os dissidentes e ex-pastores invadiram, tomaram a Catedral do Morro Bento, agrediram pastores, tanto angolanos quanto brasileiros. Nós comunicamos à polícia, a polícia se deslocou até o local, até a Catedral do Morro Bento, e o que nós assistimos? O que nós assistimos foi, diante daquela invasão, diante das agressões, diante de tudo que aconteceu na Catedral do Morro Bento, nós assistimos os polícias assim, de mãos, braços cruzados, diante da barbaridade que a igreja estava a sofrer, que a igreja estava a passar no momento. Inclusive o missionário brasileiro que foi agredido até sangrar foi justamente nesse dia. Missionário angolano que foi agredido foi justamente nesse dia. E a pouca vergonha da TPA foi ainda que exibiu essas imagens. Exibiu essas imagens. E pior, no telejornal. No telejornal. Por isso, comece a entender o porquê que eu disse que é uma vergonha o que nós estamos assistindo no nosso país. A TPA, televisão pública, televisão do Estado, exibiu as imagens das agressões que os missionários brasileiros e angolanos que não aceitam a divisão, que não aceitam essa maldita reforma. A TPA exibiu e aplaudindo. Olha a pouca vergonha que nós estamos a viver no nosso país. Quando a igreja, voltando ao assunto, quando as igrejas estão a ser invadidas, comunicamos à polícia, os polícias foram, e eu, em vez de reporem a ordem, o que nós assistimos? Os polícias assim. Vem você me dizer que é mentira. Vem me dizer que é mentira. O PCA da TPA vem me dizer que é mentira. As autoridades que têm saído por ali dizendo que tem que haver sim divisão na igreja, vem me dizer que é mentira. O comandante da polícia, o ministro do interior, o ministro da Justiça e Direitos Humanos vem me dizer que é mentira. Foi assim que os polícias se manteram, de mãos cruzadas. Temos provas. Muito bem. Engolimos isso. Engolimos. A semana passada, os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, que não aceitam essa pouca vergonha da nossa polícia, das nossas autoridades, os membros, obreiros, bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, remeteram uma carta no governo provincial pedindo autorização para a realização de uma marcha pacífica em 3 pontos, se a memória não me trai. Na Catedral do Morro Bento, na Catedral do Patriota e na Catedral de Viana. Remeteram a carta pedindo autorização para a realização da marcha. Ficamos à espera da autorização do governo provincial. Infelizmente, o governo provincial não deu
a autorização por razões que eu pessoalmente desconheço, por isso não vou entrar aqui em detalhes, mas o que eu sei é que o governo provincial não deu a autorização. Não dando a autorização, então os coordenadores, os realizadores dessa marcha comunicaram ao povo que não iríamos realizar a marcha porque não fomos autorizados. Abro um parênteses aqui. Os membros da Igreja Universal do Reino de Deus são disciplinados. Autoridade de Angola. Autoridade de Angola. Os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, eles são disciplinados. Eles vivem dentro da lei. O governo provincial não autorizou. O que nós fizemos? Respeitamos. Cancelamos. Mas, para nossa surpresa, foi que, nas primeiras horas do dia de sábado, nós tomamos conhecimento que, nesses 3 pontos, Catedral do Morro Bento, Catedral de Viana, Catedral do Patriota, patrulha um número elevado de polícias na porta dessas 3 igrejas. Estavam lá de plantão. Sabe para quê, meu amigo? Sabe para quê, minha amiga? Sabe para quê, autoridades do nosso país? Sabe para quê? Sabe para quê? Para impedirem do povo reclamar, exigir, cobrar os seus direitos que estão consagrados aqui na Constituição do nosso país. Estavam lá de plantão, passaram quase a manhã toda de plantão na porta dessas 3 igrejas, para impedir que os membros, os donos legítimos dessas 3 catedrais fossem até as portas das igrejas para simplesmente e de forma ordeira protestar o que eles estavam ou estão a sofrer. O direito a culto está a ser violado. Direito a culto está a ser violado. A Constituição garante que o Estado protege o lugar de culto e os objetos de culto. Mas não é isso que nós estamos a assistir. Quando as autoridades tinham que proteger o lugar de culto, quando esse grupo de criminosos invadiram os templos, as autoridades ficaram de braços cruzados. Agora que os donos estão de forma ordeira exigir, as autoridades vão para impedir. Que pouca vergonha nós estamos assistindo no nosso país. Que polícia é essa? Que justiça é essa? Que autoridade é essa? Senhores da lei, autoridades do nosso país, está mais do que provado, por causa dessa e outras atitudes vossas, está mais do que provado que vocês estão a dar cobertura nesse grupo de criminosos. Como é que pode? O camarada sai, invade templos, invade igreja que está legalmente no país. E o que a polícia faz? O que a polícia faz? Por isso, eu gravo esse vídeo para fazer mais um apelo às nossas autoridades. Senhor presidente, essa pouca vergonha que nós estamos a assistir, infelizmente, num país que tem lei, mas que não se cumpre a lei. E tudo isso, a comunidade internacional estão a acompanhar para e passo. Para e passo. Na Europa, estão a acompanhar tudo que nós temos assistido. Nas Américas, têm acompanhado tudo que nós temos, tudo que tem acontecido aqui em Angola. Em todos os países de África, têm acompanhado tudo que tem acontecido aqui em Angola. Eu pergunto, como é que nós saímos em cadeias televisivas, usamos os meios de comunicação, convidando os investidores internacionais para vir investir no nosso país, se o sistema de justiça no nosso país é oco, é fraco? Como é que nós vamos convidar investidores para investirem no nosso país
se no nosso país as autoridades cruzam os braços diante de uma barbaridade como essa que a Igreja Universal do Reino de Deus está a sofrer? Que investidor vai investir no nosso país? Se a justiça é fraca, se a lei não se cumpre, como? Como? Me respondem. Como os investidores vão investir no nosso país? Como vão investir no nosso país se a lei é assim? Escondem a lei, escondem a Constituição e se deixam guiar pela sua própria cabeça, pelas suas próprias intenções escuras e escusas. Ah, meus amados, Angola precisa de oração. Angola precisa de intervenção e urgente. E o pior é que aqueles que se dizem oposição ficam de boca fechada diante de uma pouca vergonha como essa que nós estamos e temos assistido. Esse é mais um apelo que eu faço às nossas autoridades, ao ministro da Cultura, ao ministro da Justiça e Direitos Humanos, ao ministro do Interior, ao comandante da polícia, ao procurador da República, e principalmente ao nosso querido presidente João Lourenço. Senhor presidente, não estamos a combater a corrupção, porque o que nós temos assistido é a corrupção prevalecer dentro do nosso sistema de justiça. E se é mentira o que eu estou a falar, então que se reponha a legalidade na Igreja Universal do Reino de Deus, que se devolva aos templos que foram tomados aos seus legítimos donos. Representemos e sempre tivemos representantes legais na Igreja Universal do Reino de Deus. E atualmente, os representantes legais da Igreja Universal do Reino de Deus são aqueles que as nossas autoridades já sabem. Vocês conhecem quem é o bispo Pedro Correia. Vocês conhecem quem é o bispo Ferraz Antônio. Vocês conhecem. Está ali o presidente, está ali o vice-presidente. Qualquer dúvida, chamam os senhores. Solicitam a presença dos senhores, que eles darão as caras, sem medo, sem receio, porque nós não temos nada a esconder. Darão as caras para esclarecer tudo e não dar cobertura a um grupo de criminosos. Que Deus abençoe Angola, que Deus abençoe os angolanos. E peço que você que assistiu esse vídeo partilhe para que chegue até o presidente da República, para que chegue até o ministro da Justiça e Direitos Humanos, para que chegue até as nossas autoridades, porque não nos calaremos diante de tamanhas injustiça. Jamais, não nos calaremos. E você que apoia a rebelião, por favor, não assista o vídeo, delete, salta, porque não precisamos de opiniões contrárias diante do que nós estamos a viver, diante do que nós estamos a assistir. Que Deus abençoe Angola e cremos que a justiça será feita, porque ainda que a justiça do homem falhe, a justiça de Deus jamais falhará. Jamais falhará. Deus abençoe, um forte abraço e seguimos somando. Até lá.